Olá, pessoal. Mais um encontro aí sobre contabilidade de custos, né? Então, hoje o nosso tema será falar, né, abordar sobre margem de contribuição, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, os objetivos, né, desse encontro, dessa abordagem, é conceituar, né, o que é margem de contribuição e também demonstrar como calcular a margem de contribuição. Então, a gente tem esses dois objetivos aqui no nosso encontro de hoje, tá? Então, vamos lá aos conceitos gerais, né? Então, o que é margem de contribuição? Então, o termo, né, ou os termos margem de contribuição, né, tem um significado similar ao que a gente chama de ganho sobre vendas, né? Bruto sobre vendas. Ou seja, indica quanto que sobra das vendas para a empresa pagar os seus custos e despesas fixas e com isso e ainda gerar lucro, né? Então é isso que é o conceito de margem de contribuição, né? Então, margem de contribuição nada mais é do que a diferença do preço de venda, né, menos a soma dos custos e despesas variáveis, né? Então, eu considero aqui apenas os custos e despesas variáveis. Isso aqui está muito atrelado com aquele conteúdo que a gente falou sobre custeio variável, tá? Está muito relacionado com aquela abordagem do sistema de custeio variável ou custo direto, né? Então, isso quer dizer margem, né? E o que é contribuição, né? Então, margem é isso, né? A margem que o produto, né, acaba disponibilizando aí para a empresa após deduzidos os custos e despesas fixas, variáveis. Contribuição, porque isso representa, né, o valor, né, de quanto que a venda ou de quanto que a venda do produto contribui para o pagamento dos custos e despesas fixas, tá? E também gerar lucro, tá? Então, quanto que o produto contribui para pagamento das despesas e custos fixos e ainda gerar lucro para a empresa, tá? Tá aí só para reforçar aí a fórmula, né? A fórmula aqui, né? E a margem de contribuição em termos ainda de conceito, né, é uma abordagem um pouco diferente, é, a, é um indicador, né, econômico financeiro que capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos e as despesas fixas e ainda assim lucrar, né? Ou seja, aquilo que sobra, né? A margem que sobrou, após deduzidos os custos e despesas variáveis, cobre os custos fixos e ainda gerar lucro, né? Portanto, é uma informação importante, né? Porque, né, volume de vendas não corresponde verdadeiramente à lucratividade, tá? Então, quando a gente analisa do ponto de vista do custeio variável, né, e aí a gente consegue chegar na demonstração de resultado, então a gente tem aqui um exemplo, né? Então nós temos as vendas da empresa, né, de três produtos, né, calças, camisas e bermudas, no valor de X, né? O custo do produto vendido, que é o custo variável, tá? Isso aqui é o custo variável, menos as despesas variáveis. E aí então eu chego no custeio direto, né? Que seria que seria aí o quanto que custou, né? O custo direto ou o custo variável para produzir esses produtos. Então, individualmente eu tenho cada um e no total eu tenho aqui direto. Então, esse preço de venda menos esse custo e despesas variáveis aqui, nos dá o que a gente define aqui, ó, de margem de contribuição, que é os 2.580, tá? E essa margem de contribuição, ela tem que ser, como se diz assim, suficiente para pagar o custo fixo e as despesas fixas, né, as despesas fixas financeiras, e aí sobrar para dar lucro, né? Então, esse custo que é o custo e as despesas fixas, é o custo que não foi absorvido pela produção. Então, a margem de contribuição menos esse custo não absorvido vai nos dar o resultado líquido aqui, ó. Ou seja, essa empresa que produziu uma margem de contribuição que foi suficiente para pagar todos os custos e despesas fixas e ainda gerou 330 de lucro, tá?
Portanto, a margem de contribuição ela indica a capacidade da empresa em cobrir seus custos e despesas fixas após absorver os custos e despesas variáveis. Isso que ficou demonstrado no exemplo anterior, né? A gente sabe que custos e despesas fixas, né, estão sempre presentes, ou seja, não importa o volume de produção da empresa, se produziu mais ou produziu menos, o custo fixo sempre vai estar ali, né? Por exemplo, o pessoal da área administrativa, né, produziu mais ou produziu menos, esse pessoal está lá trabalhando na área administrativa e, consequentemente, está gerando despesa fixa, né? É, né, o contador, o pessoal do financeiro, então tudo isso aí são despesas consideradas despesas fixas, aluguel da fábrica, coisas desse tipo, tá? Portanto, a margem de contribuição, né, tem a sua importância, né, porque isso pode orientar os gestores aí na tomada de decisões, né, e ver, né, vai ficar demonstrado aí se a empresa tem condições ou não de cobrir, né, todos os seus custos fixos e despesas, né, e ainda gerar lucro, tá? E aí então vamos ver como se calcula, né, a margem de contribuição, né? O preço de venda deve ser suficiente para pagar todos os custos e despesas. Portanto, né, quais são todos os custos e despesas, né? O custo variável, a despesa variável, o custo fixo e a despesa fixa. E ainda gerar lucro, que é a margem de lucro, né? Portanto, né, o preço de venda tem que ser suficiente para cobrir o custo variável, a despesa variável, o custo fixo, a despesa fixa e ainda gerar uma margem de lucro, tá? Então é isso que o preço de venda tem que fazer isso, porque senão não faz sentido, né, o cara ter, né, o empresário ter um negócio, se o preço de venda dele não for suficiente para atender essa equação aqui, né? Não faz sentido, tá? O negócio não vai prosperar se não tiver essa condição, tá bom? Então, portanto, a gente inicialmente parte do cálculo da margem de contribuição unitária, né? Então, a margem de contribuição unitária é igual o preço de venda unitário, tá? Menos a soma aqui do custo variável unitário mais a despesa variável unitária, né? Tá certo? Então, o que a margem de contribuição fez aqui? Se a gente olhar para essa outra equação aqui, ó, né? Ou seja, é, a gente está tirando aqui do cálculo isso aqui, ó, o custo é despesa variável. Então, o preço de venda, né, ele deduzido desses dois fatores aqui, nos dá a margem de contribuição. E essa margem de contribuição, ela tem que ser suficiente para cobrir isso aqui, ó, e ainda gerar lucro, tá? É isso que a margem de contribuição tem que fazer. Esse é o papel dela, ó, tá? Ela tem que fazer isso, tá certo? E aí, com base nisso aqui, a gente então consegue calcular a margem de contribuição total. Ou seja, a margem de contribuição total vai ser o preço de venda unitário vezes a quantidade de produto vendido, né? De quantidade vendida. Então, isso me dá a margem de contribuição total, tá? Dá para fazer cálculo de outra forma, né? Pegar aí as vendas totais, né? E tirar aí os custos, os custos totais, né? Custos fixos, variáveis e despesas variáveis total. Também dá para fazer dessa forma. Então, isso aqui é como se calcula a margem de contribuição total. Também a gente pode encontrar qual é o percentual da margem de contribuição, né? Então, se eu pegar a margem de contribuição unitária, né, e dividir pelo preço de venda unitário, vai me dar qual é o percentual, né, de margem de contribuição, ou seja, essa empresa trabalhando com a margem de contribuição de quantos por cento, tá? De quantos por cento. Dá para fazer, se faz esse cálculo também, tá? Então, só para ilustrar, tem essa figura aqui que fica aí demonstrado também esse cálculo aí, tá?
Agora, quando a empresa, né, ela fabrica mais de um produto, né, e aí eu quero conhecer a margem de contribuição total, então, inicialmente, apura-se a margem de contribuição unitária de cada produto, né? Multiplicar a margem de contribuição unitária pela quantidade de produtos fabricada, né, tem-se a margem de contribuição por produto, tá? Então, eu tenho a margem de contribuição unitária de cada produto, e aí eu quero a margem de contribuição de cada produto, a margem de contribuição total, né? E aí eu tenho a margem de contribuição total por produto. E aí, somando as margens de contribuição por produto, eu tenho então a margem de contribuição total relativa ao período em questão, ou seja, do período que eu estou analisando. Então, isso é a forma de chegar na margem de contribuição total, né, quando eu tenho, né, vários produtos, né? Então, aqui está um exemplo, né, de como eu faço ela de forma unitária ou total, tá? Por exemplo, aqui no caso de um produto, né? Eu tenho aqui 1.200 unidades vendidas, custa 40 cada unidade. Eu tenho 30% de impostos, mais comissão de vendedor 5%, custos variáveis unitários, despesas variáveis unitárias. Então eu tenho um custo fixo total de 6 mil. Tá? Se eu pegar esses custos e multiplicar aí pelo preço, pelas quantidades, né, eu tenho o custo total. Tá? Então eu tenho aqui a receita de venda. Tá? Então eu tenho a margem de contribuição unitária e eu tenho o total, tá? Então a receita de venda é, né, 40, né, o preço unitário, 40, multiplicado por 1.200, eu tenho o preço de venda total, 48 mil, tá? 48 mil. Aqui, 48 mil. Os impostos sobre venda, né, é 30%, né, se eu calcular 30%, né, 3 vezes 4, 12, dá R$12, se eu 30% de 48 mil dá 14.400. Comissão é 5%, 5 vezes 4, 20, né, R$2, 2.400 no total. Os custos variáveis é R$10 por unidade, então multiplicado 1.200 por 10, 12 mil. R$4 por unidade de despesa variável unitária, multiplicado é 4 vezes 1.200, 4.800. Então eu tenho aqui dessa forma a margem de contribuição unitária, R$12, e tenho a margem de contribuição total de 14.400, né, no caso aqui de um único produto. Se eu tivesse vários produtos, eu faria individualmente isso aqui para cada produto e depois somaria todos, né? Eu teria então a margem de contribuição geral da empresa no período em questão, tá? Então era isso, pessoal, sobre margem de contribuição. Aqui estão as referências que eu usei, né, dos de Moura Ribeiro, as imagens, né, eu tirei do Google Imagens e também o livro do Guimarães, Contabilidade de Custo. Então é isso aí. Um abraço para vocês e um bom descanso.